Ok, vamos lá. Enquanto as perguntas estão chegando, eu vou abrir com um tema, como a Raquel mencionou, central a tudo, todas as questões urbanas, que é a mobilidade, que vocês enfatizou, né, como um investimento no transporte por trilhos, seja metrô ou de superfície, teve um impacto muito grande na qualidade de vida da cidade. Então, quanto mais a gente pode investir nisso, a gente vê obras de metrô paradas aí há muitos anos na cidade, né? Se a gente finalizar essas obras, qual seria o impacto disso do ponto de vista social, econômico na cidade? E com um olhar mais da engenharia, professor, a gente ouve falar muito também que é difícil fazer metrô por causa da topografia da cidade de São Paulo e que teria que ter sido feito antes, né, da construção da cidade, uma coisa mais preliminar. Isso, do ponto de vista da engenharia, realmente é verdade? Dá para fazer mais metrô aqui ou precisa ser superfície? Como é que é essa questão? Então, Raquel, por favor. É muito importante a gente entender que a opção da estruturação da circulação da cidade como uma circulação sobre pneus, né? Pneus inclui carro, automóvel particular, ônibus e caminhões em relação à carga. Foi uma opção de política urbana tomada aqui nessa cidade de São Paulo nos anos 30, num momento em que o modelo anterior, que era bonde e trem, estava por uma série de razões em crise, né, no momento que a Light estava muito mais interessada no projeto dela de energia elétrica do que de transporte, e se a opção da possibilidade da extensão ilimitada e livre da cidade via carro acabou prevalecendo, e é essa a estrutura de circulação que a gente vive até hoje. É o plano de avenidas do Prestes Maia, que nunca parou de ser implementado. A última intervenção desse plano é o Rodoanel, né, nas radiais e perimetrais, que abre mais uma frente de expansão lá onde a cidade não existia, possibilitando mais ocupação para mais longe ainda. Então, evidentemente, nós temos uma questão que é a reversão desse modelo. Mas se a gente for ver, não é só uma questão de dinheiro. Por que a gente não faz mais metrô? O metrô custa caro, nananana. Às vezes é uma questão, por exemplo, o trem. O trem não é muito melhor do que ele está sendo até hoje, bom, primeiro por uma falta de prioridade nos investimentos do trem, e segundo, porque quando se resolveu privatizar a malha ferroviária para carga no governo federal, ninguém pensou no impacto que isso ia ter na possibilidade de montar sistemas de transporte bons de trem na metrópole. E hoje a CPTM não avança porque tem os concessionários privados de carga que querem usar esses trechos do trem aonde já poderia estar um quase metrô de superfície. É só para dar um exemplo de como decisões, por exemplo, privatização da malha ferroviária de carga, acaba impactando no próprio sistema de mobilidade que nós temos hoje na cidade, numa coisa de total desconexão entre essas decisões. A questão da engenharia aí, dá para construir ou não? Olha, sem dúvida nenhuma, é o que a gente ensina na escola, que o engenheiro consegue resolver todos os problemas. Túneis, viadutos, tudo isso a gente consegue, a gente tem tecnologia para resolver. A questão fundamental é como é que isso cabe no orçamento, como é que isso cabe no bolso, porque você tem soluções tecnológicas extremamente eficientes, extremamente adequadas, mas que precisa ser, de alguma forma, financiado. A clareza sobre isso é uma das dificuldades que a gente tem enquanto gestão pública. Veja bem, a gente está trabalhando com o orçamento do município, mas também com uma série, por exemplo, o Rodoanel, que a Raquel mencionou, é uma obra do governo do Estado, e ela mencionou agora na questão de repasse de recursos do governo federal para a cidade de São Paulo. Então, você tem 3 níveis de governo com fonte de recursos, e cada um desses níveis de governo, eles têm uma agenda, eles têm uma prioridade. Então, o que é realmente muito complexo é você fazer com que o cidadão, com que a cidade esteja no centro das preocupações. E fazer com que
tudo seja harmonizado. As decisões que são políticas, mas que também são gerenciais a nível municipal, estadual e federal, consigam ser harmonizados em função da necessidade que essa cidade tem. Eu acredito que esse esforço, esse exercício, é um exercício extremamente complexo. A gente tem visto ultimamente uma série de projetos que não tem levado isso em consideração. E o que a gente tem observado é que o município de São Paulo, por exemplo, desesperadamente está sendo obrigado a conseguir recursos para conseguir resolver os problemas da cidade, entendendo que a cidade de São Paulo é uma cidade metropolitana, isso tem uma relação grande com o Estado e também uma grande relação e importante relação com o governo federal. E essa relação, ela não é muito clara. É lógico que existem diversos interesses envolvidos, mas, no fundo, a gente percebe e a gente se questiona por que tal solução não foi implementada. Eu diria que essas soluções são complexas. Agora, sem dúvida nenhuma, nós temos que pensar em alternativas àquilo que existe. Legal. O senhor falou que as comparações, né, das nossas cidades têm que ser feitas com outras cidades do hemisfério sul, digamos assim, né, mais semelhantes, não com as do hemisfério norte. Tem alguma cidade que o senhor diria que é modelo, que poderia ser uma referência para nós? Olha, na sequência, vamos lá. Vamos lá. Uhum. Sem dúvida, eu acho que a gente tem exemplos interessantíssimos para não sair pelo mundo inteiro, olhar com muito cuidado a experiência, falando em mobilidade, da experiência que aconteceu em Bogotá e em Medellín, na Colômbia. Uhum. Eu acho que são experiências extremamente interessantes, que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, e nós, na universidade, a gente tem procurado estudar essas soluções. Eu não acho que a saída será que a gente copie essas soluções e traga para a realidade brasileira. Não é isso que eu estou querendo dizer. Uhum. Mas é muito importante a gente conhecer cada uma das experiências, as limitações, as lições que foram aprendidas dessas diferentes realidades, muito mais do que aquilo que está acontecendo no país, no mundo desenvolvido. Quer acrescentar alguma coisa? Eu sempre tive muita dificuldade com essa conversa de Miss Cidade, né? E no seu tempo, Curitiba, não sei o quê, cidade modelo. Primeiro que, quando a gente faz os exemplos, a gente desconecta o exemplo de todo o resto, né? Onde aquilo está inserido. Então, Curitiba, nossa, estava com uma mobilidade bem melhor ali nos anos 80, né? Comparado com outras cidades médias no seu centro. Mas Curitiba, naquele momento, tinha 20% de favelados, né? Um percentual muito maior do que o percentual de São Paulo e muito semelhante ao percentual do Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala do modelo de cidade, não dá para tirar e desconectar uma intervenção específica do contexto muito mais amplo aonde ela está inserida. E também não dá, se a gente for pensar em intervenção de mobilidade em Bogotá e Medellín, se tomarmos uma intervenção que foi muito forte, muito importante, com eixo de mobilidade por transporte coletivo, quem foi o santo do milagre de Medellín? O santo do milagre de Medellín foi que Medellín tinha empresa pública de telefonia, empresa pública municipal de saneamento, empresa pública municipal de transporte. Foi com o dinheiro dessas empresas públicas, com o lucro delas, que financiou uma intervenção tão grande em transporte coletivo. Então, é muito importante também mostrar a história toda, não só um pedaço dela. Professor, tem uma pergunta aqui específica sobre o modelo de Brasília, no sentido de tentar aproximar a moradia dos serviços, né, e o transporte e tal. Brasília funciona bem, e como é que a gente poderia adaptar esse conceito, talvez, aqui para São Paulo, ou não? O conceito de Brasília, aquela radicalização do conceito funcionalista, do princípio da separação da residência, do comércio,
dos serviços, né, chega ao absurdo de ter uma quadra de farmácias, né, ou uma quadra de oficinas mecânicas, juro, não é piada não, é verdade. Então, uma cidade 100% dependente do automóvel, muito, muito, muito complicada. Ela tinha uma utopia inicial, né, de convivência entre os grupos sociais no espaço, dentro daquela superquadra, era essa a ideia, mas Brasília ela ficou absolutamente submersa, submergida, não sei se essa palavra existe, ao modelo nosso de segregação socioespacial por renda, né? Você tem Brasília, que é o plano piloto, que tem nem 400 mil habitantes, com qualidades verde, enfim, qualidade urbanística da cidade, e você tem um conjunto de cidades, não é nem as cidades satélites, são cidades ali no entorno de Brasília, como Cidade Ocidental, outras num raio aí de 50, 60 quilômetros, que são muito pior do que as piores periferias das nossas metrópoles, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, etc. Então, o modelo, a dualidade, a desigualdade, a segregação socioespacial, ela é muito estruturadora da nossa experiência urbana. E eu acho que nós vamos ter que dar um jeito de superá-la. Senão, nós não vamos ter como ter uma boa cidade para todos. Várias perguntas aqui sobre a questão das privatizações, né? Claro, foi de propósito. Todas elas são ruins, entre aspas. Tem alguns serviços que a senhora acha que precisam ser privatizados, outros não. Quer dizer, dá um comentário mais geral, mas vamos tentar ser um pouco mais específico, dar alguns exemplos de coisas Guincho e estacionamento de automóvel guinchado talvez possa ser um serviço privado. Está na lista, tá? Das privatizações, esse serviço de guincho da prefeitura e a gestão de estacionamento dos carros guinchados. Não me parece que vai ter uma consequência muito nefasta para a cidade se esse serviço for privatizado. Mas eu acho que a questão, o problema é a pergunta de saída. A pergunta de saída que está sendo feita nesse programa de desestatização é: como explorar os serviços, equipamentos e espaços públicos pelo mercado? E qual é aquela que vai dar qual é o modelo econômico-financeiro mais viável para aquele que vai explorá-lo? Essa é a pergunta central que está, inclusive, no projeto de lei e na sua justificativa. A pergunta não pode ser essa, gente. A pergunta tem que ser: qual deve ser a melhor forma de gestão dos nossos equipamentos e serviços? Cada um deles. Parques, praças, mercados. Talvez a gente possa ter diferentes modelos de gestão. Talvez a gente possa ter gestão pública, gestão compartilhada, talvez alguns possam ser privatizados, mas a discussão, essa pergunta de saída. A cidade não está à venda, não é um balcão de negócios. A cidade, a dimensão pública da cidade é nossa. Ela não é propriedade privada da prefeitura. Ela é propriedade coletiva dos cidadãos. Portanto, a nossa pergunta é como eles podem ser, como eles podem ter, cada um deles, a melhor gestão. E o parâmetro, o indicador tem que ser o melhor serviço e o mais universal, que consiga atingir mais gente com o menor custo e com mais qualidade. Se for essa a pergunta, então a gente pode discutir as várias formas de gestão, inclusive gestão privada ou gestão compartilhada ou parcerias. Várias perguntas também sobre a questão das tecnologias digitais, né, dentro desse conceito de Smart Cities. São Paulo pode ser uma Smart City? Como é que você vê, por exemplo, o exemplo do Uber, do Cabify, esses aplicativos, e como é que outras tecnologias digitais poderiam trazer soluções aí para São Paulo? A gente tem conversado muito a respeito desse conceito de Smart City. O que a gente tem percebido, e eu tenho participado de algumas feiras, exposições que estão acontecendo no Brasil, existe até uma frente parlamentar de cidades inteligentes no Congresso Nacional. Existe sempre uma grande
iniciativa por parte das empresas, e estamos falando de grandes conglomerados, grandes empresas multinacionais que já têm essas tecnologias digitais aprovadas nos seus países de origem, procurando introduzi-las no mercado brasileiro. Isso eu vejo com grande preocupação, porque isso está sendo feito sem a suficiente discussão sobre o que realmente acontece. Você se lembra do Uber, né? Quando ele apareceu, ficou todo mundo assim interessadíssimo, veio atender a uma demanda extremamente importante, mesmo o Cabify também, mas pouco a pouco foram introduzidas algumas iniciativas por parte do poder público, procurando regular esse tipo de iniciativa, o que eu acho que foi extremamente bem-vindo. Só que essa regulação muitas vezes acontece na escala municipal, né? Então você tem municípios que estão mais estruturados, administrativamente mais estruturados, com técnicos mais bem preparados, que podem, de alguma forma, fazer com que os benefícios daquela nova tecnologia seja compartilhada com toda a cidade, né? Isso não está suficientemente acontecendo com essas tecnologias digitais, tanto de monitoramento das questões de segurança pública, algumas questões para você otimizar a utilização dos semáforos, os chamados semáforos inteligentes, a utilização mais racional da energia e assim por diante. Então, existe já tecnologia para isso. A questão é, será que essa tecnologia é adequada para a nossa realidade? Inclusive, será que nós temos condições de fazer a gestão dessa tecnologia, fazer o acompanhamento e fazer a manutenção de tudo aquilo que isso vai implicar? Porque isso não é simples, exige conhecimento técnico e que muitas vezes não está disponível para que a cidade consiga, de alguma forma, uma vez adquirida essa tecnologia, ela conseguir fazer essa gestão e a manutenção. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não quero rechaçar essas tecnologias a partir dessas ideias, mas eu acho que é necessário, sim, que haja uma discussão extremamente aprofundada sobre cada uma dessas tecnologias. É lógico que eu tenho engenheiros excepcionais no país, tanto eletrônicos, de computação, que vão conseguir analisar vamos dizer, essas novas tecnologias. Eu acho que a gente não pode não estar presente a essas novas tecnologias, mas a gente tem que entender realmente qual é a eficiência dessas cidades, numa cidade como São Paulo, que, por exemplo, também tem muitas outras necessidades. E qual vai ser o papel dessas tecnologias no rol de necessidades que a gente tem na cidade de São Paulo, por exemplo. Para combater essas desigualdades que você levantou, sociais, tecnológicas, etc., como é que você vê essa questão das tecnologias? Bom, em primeiro lugar, acho que não podemos de forma alguma mistificar essa história de Smart City e saber que o grande negócio das Smart Cities, que como o professor Alex colocou, quem está por trás desse conceito são as grandes corporações, a IBM, a Microsoft, a HP, etc. E o grande negócio é o que a gente chama Big Data, é a gestão dos dados. Ou seja, todos aqueles dados que a gente gera nos nossos deslocamentos, na nossa vida, nas nossas buscas ali pelo Google, eles acabam ficando de propriedade dessas corporações, que a partir daí vão desenhar suas estratégias empresariais e de venda de produto usando o nosso dado, usando a nossa informação, a informação que a gente gera com a nossa vida, que no momento em que a gente transfere essa informação para uma corporação fazer a gestão dela, e é isso que vai acontecer com a transferência para uma grande empresa privada da bilhetagem eletrônica,
o negócio da bilhetagem eletrônica, do bilhete único, gestão do bilhete único, não é o dinheiro que a empresa vai ganhar para fazer gestão de bilhete único, aí não tem dinheiro nenhum, vai ser a propriedade dos nossos dados, a propriedade dos nossos deslocamentos, que, como eu disse, não é do prefeito, é nossa. Então, nós temos que fazer uma discussão, me parece, de propriedade das informações e de quem faz a gestão dessas informações que a gente produz através da web. Porque hoje elas estão servindo, e todo mundo já deve ter vivido essa experiência que eu já vivi. Quase morri de medo. Procurei uma vez comprar, sei lá, uma bolsa na internet. Gente, nunca mais parei de receber propaganda de bolsa. Eu abro o jornal, propaganda de bolsa. Eu vou ligar para um amigo, propaganda de bolsa. Chega, não quero que essa bolsa me veja mais. Como é que eu saio do caminho dessa bolsa? Pensa isso na escala de todos os nossos dados oferecidos de mão beijada, de graça, para IBM, para HP, para Microsoft, conseguir ter mais dinheiro para investir em quê? Em fundos de investimento especulativos para gerar mais dinheiro ainda. Eu acho que tem um problema, tem uma relação forte entre isso e a desigualdade. Porque não é só uma desigualdade entre países e cidades do centro e da periferia do capitalismo, que é reiterada através desse processo, mas é nós passando de graça, dando de graça aquilo que é nosso. É quase a mesma coisa do que a exploração predatória do território pelo poder colonial. Hoje, ela se dá através da exploração da informação virtual. Então, nós podemos, sim, usar, e já usamos, a tecnologia virtual para fazer outras coisas, para criar espaços colaborativos, para criar espaços de decisão compartilhada, etc. Mas nós vamos ter que entrar muito forte nesse embate. E uma última observação, toda vez que eu ouço falar de Smart City, de cidades inteligentes, eu fico pensando que São Paulo e as grandes metrópoles brasileiras, elas são cidades muito inteligentes. No seguinte sentido, como é que milhões de pessoas conseguem sobreviver, construir seu próprio habitat, autoconstruir seu próprio habitat, com uma renda ridícula e sem nenhuma política pública de apoio, nem de assistência técnica, nem de disponibilização de terra urbanizada, e, no entanto, as pessoas constroem, sobrevivem, ascendem socialmente, criam bairros mistos, dinâmicos, criam dinâmicas econômicas. Gente, não tem nada mais inteligente do que isso. Mas é outra inteligência. É uma inteligência popular, é uma inteligência do saber fazer. Como é que a gente pode aproveitar essa inteligência para que, se isso que eu fico pensando, processos como esse, se apoiados com assistência técnica, se a universidade estiver presente ali, apoiados com área urbanizada, com política pública forte, nossa, isso pode se transformar radicalmente. Professor, o senhor terminou a sua fala destacando a importância dos cidadãos participarem também do processo de decisão, das discussões e tal. Até que ponto o senhor acha que isso está acontecendo hoje? Aí tem várias perguntas aqui sobre como o cidadão pode participar mais, sendo que não é dado muito espaço para isso, e tem, por exemplo, consultas públicas, abre, as pessoas nem ficam sabendo, o prazo é curto e tal. O que precisaria mudar para as pessoas, de fato, poderem participar mais? Eu queria fazer um link com aquilo que a Raquel comentou agora, que eu concordo plenamente com esse cuidado que a gente tem que ter em relação à privacidade da informação, toda essa discussão de Big Data e como é que isso vai ser, de alguma forma, controlado e monitorado. Imaginando que isso vai estar equacionado de alguma forma, e também isso já é uma questão que impacta também aos cidadãos dos países desenvolvidos, porque eles também estão extremamente incomodados com essa bolsa que aparece toda hora no seu monitor, não é uma questão apenas nossa,
Mas, veja bem, eu acredito que você deveria ou poderia estar utilizando essas novas tecnologias digitais, e eu prefiro até utilizar o termo cidades digitais do que cidades inteligentes, porque aí você divide, né? Eu tenho as smart cities e as dummy cities, né? Então, ou você é uma coisa ou é outra, o que é uma coisa muito, muito ruim. Mas, voltando a essa ideia da cidade digital, eu acho que sim, a tecnologia digital pode ser uma grande ferramenta, um grande instrumento para você propiciar essa maior participação da população. Eu me lembro que, alguns anos atrás, a gente propôs um projeto lá na universidade, onde a gente utilizaria telefones celulares. E, naquele momento, era uma parcela muito pequena da população que tinha os telefones celulares e a internet, e a gente procurou, então, envolver como é que se chama aqueles centros onde as pessoas iam e ficavam lá? Lan houses. As lan houses. Então, a gente pensava num projeto envolvendo lan house. Hoje não precisa mais isso. Agora, eu acredito que sim, respondendo a tua pergunta, que eu acho que esse telefone celular, utilizado de uma maneira adequada, eu acho que pode ser uma maneira que vai garantir a participação da população e das comunidades. Existem algumas experiências desse tipo já sendo implementadas e eu vejo com muitos bons olhos essa iniciativa. Desafio da participação, né? Acho que é um desafio final dos anos 70, quando no país se lutava contra a ditadura militar e pela organização de partidos, pela livre organização de partidos, sindicatos, associações, pela liberdade de imprensa, essa luta super importante. Naquele momento surgiu também toda uma ideia de que nós temos cidades muito desiguais, porque o processo de tomada de decisão sobre as cidades é muito desigual e a maior parte da população, na real, não participa desse processo. Então, a ideia de trabalhar com mecanismos de participação direta, do tipo conselhos, do tipo audiências públicas, conferências, congressos, ela foi muito forte, e orçamento participativo, e se experimentou muito, inclusive aqui na cidade de São Paulo, esses mecanismos e essas instituições, isso se experimentou em todo o país. Mas o que eu vejo hoje é que essa institucionalidade da participação direta, para além, né, da representação que existe na eleição de vereadores, na Câmara, na Assembleia Legislativa, no Congresso, essa ideia de participação direta, ela acabou sendo muito esvaziada, tanto pelo fato de que ela não esteve no centro do processo de tomada de decisão real, quer dizer, a decisão real ainda continuava na conversa lá do empreiteiro com o tomador de decisão dentro do governo e não naqueles espaços participativos, naquelas conferências, etc. Por isso, e também porque esses próprios espaços também acabaram sendo muito contaminados pelas estruturas partidárias, acabaram também entrando muito na lógica de funcionamento do mundo político e do mundo da política entre nós. Mas eu falei tudo isso porque eu acho que nós estamos vivendo um desafio nesse momento, que é o desafio de aperfeiçoamento da democracia. Eu acho que a gente lutou contra a ditadura, teve eleições diretas, universalizou o voto, mas não universalizou a cidadania. Um país racista, machista, né? Não é um país cidadão. Então, nós temos bloqueios ainda muito importantes para fazer. E eu acho que hoje são essas pautas que estão colocadas no sentido da gente universalizar essa cidadania e permitir que muito mais gente participe efetivamente desse processo de decisão. Então, eu diria uma politização muito maior e a eliminação dos bloqueios
que ainda existem e que são muito, muito, muito pesados para que esse processo mais amplo de participação possa ocorrer. Não descarto de forma nenhuma o uso da tecnologia digital dentro desse processo. Por que não? Claro, super bem-vinda, mas não é ela em si, não é a tecnologia em si, mas é o processo social e político que está por trás dela. Se ela estiver a serviço desse processo social e político, ela é super bem-vinda e ela tem uma enorme capacidade, inclusive, de acelerar, né, processos de compartilhamento de decisão. Professor, com relação ao centro de São Paulo, né, a gente ouve falar há tanto tempo da revitalização do centro, da importância disso para a cidade e tal. E aí, está sendo revitalizado ou não e qual a solução para o centro? Desde os anos 90, se fala em revitalização do centro. E o problema é justamente esse. Se fala em revitalização do centro como se o centro estivesse morto. O centro da cidade não esteve e não está morto. O centro da cidade é absolutamente vivo. Dentro do centro da cidade, se fala, é um vazio demográfico, como se ninguém estivesse morando no centro. Mentira! O centro de São Paulo é um território popular. Tem milhares de pessoas que moram no centro de São Paulo, que vivem no centro de São Paulo. O centro de São Paulo é um lugar com muita dinâmica econômica. A 25 de março é o maior PIB comercial da América Latina. O segundo PIB comercial da América Latina não é o shopping Iguatemi, é a Santa Efigênia, ali do centro também. Vai me dizer que não tem dinâmica econômica no centro? Tem muita dinâmica econômica. Então, o discurso da revitalização é o discurso que não considera, não respeita aquilo que está lá. Não dialoga com aquilo que está lá. E é por isso que não deu certo até hoje. Porque são projetos que imaginam como se aquilo fosse um enorme vazio. E não é um vazio. É um lugar complexo. Um lugar com muitas questões de vulnerabilidades sociais, com muitos desafios urbanísticos, mas, e agora acabou de ser lançado, ontem, Centro Novo, nada mais velho do que essa proposta de Centro Novo. É exatamente a mesma proposta desde os anos 90. Vamos dar uma derrubada geral e vamos construir bastante torre, né, corporativa no lugar de que está aqui. Não vamos enfrentar a situação precária de moradia de quem está lá, e são milhares de pessoas que hoje vivem em cortiços, em pensões, em ocupações, pagando caríssimo por um lugar super ruim para morar, e a gente tem que enfrentar isso, tem que ter uma resposta para isso. E a resposta dessas políticas tem sido eliminar, até a mais radical delas, que é o extermínio, né? Arrancar, derrubar, jogar a polícia, fazer a internação em massa das pessoas que ocupam as ruas e, com isso, finalmente, solução final, extermínio, eliminado o problema e, finalmente, temos uma área aberta para os investimentos imobiliários. Acho, e está em curso, uma iniciativa muito importante, que eu posso até já falar sobre ela aí, que é a construção de um projeto, de um plano de políticas, de baixo para cima, com quem está no centro, com quem vive, trabalha, ama, cuida, comercializa, mora ali, para que realmente a gente comece a pensar numa intervenção no centro, no sentido da sua melhoria, porque precisa mesmo de cuidado, mas não de destruição e eliminação e substituição por um novo grupo, por uma nova forma de ocupação desse espaço. Nosso tempo está esgotado, mas eu vou jogar uma última pergunta, pedir para vocês responderem rapidinho, para acabar também num tom mais otimista, para a gente sair daqui sorrindo. O que o senhor vê de melhor na cidade de São Paulo, tendências positivas hoje? Olha, eu nasci na cidade de São Paulo, estudei aqui, cresci aqui, e eu adoro essa cidade de São Paulo, né? Com todos os seus problemas, com todos os seus descompassos. Eu acredito que o que tem de melhor nessa cidade somos nós, população que mora na cidade de São Paulo. E é uma cidade onde apresenta
ou traz uma série de oportunidades extremamente importantes. A capacidade que a cidade tem de multiplicar aquilo que é feito nessa cidade para outras cidades no resto do Brasil é absolutamente impressionante. Muitas políticas que foram implementadas aqui foram utilizadas em outras cidades brasileiras, algumas bem utilizadas, algumas mal utilizadas. Algumas políticas mal feitas aqui na cidade de São Paulo também foram multiplicadas de uma maneira mal feita para outras cidades. Eu acho que é esse conjunto de contradições e dificuldades, mas também de oportunidades e de esperança que faz com que essa seja uma cidade excepcional. E eu estou altamente comprometido em melhorar esse território que eu realmente gosto muito. Professora, para fechar? São Paulo acho que um dos elementos mais fortes, até do ethos da cidade, é o pique da cidade. A capacidade que essa cidade tem de ficar se transformando, de reagir a cada momento, de se recriar, de se reinventar, e também a heterogeneidade e a diversidade da cidade. Basta a gente chegar ali na Paulista, não precisa nada. Você para ali na calçada Paulista para ver as pessoas passando. Um de cabelo rosa, o outro vestido de boiadeiro, o outro assim, o velhinho, a outro com o carrinho de bebê, aquele inteirinho tatuado, dos pés à cabeça, a menina com menina. Enfim, isso é muito incrível. É um poder de... essa diversidade significa, e essa é a característica mais importante da cidade, né? É você poder encontrar com o outro, o diferente. E a possibilidade de você conviver com isso, ela está, acho que, na raiz da possibilidade da criação e da invenção. Essa cidade é hoje, e eu falo isso de boca cheia, como professora da Universidade de São Paulo, o centro cultural e tecnológico do país. Ele está na nossa universidade, ele está na rede de pesquisadores e professores que estão envolvidos com os processos de ensino e pesquisa e criação, mas está na rua também. A rua, né, os grupos culturais, os coletivos culturais, essa cidade pulula de criação. E é por isso que eu acredito que nós temos, sim, uma possibilidade muito forte, muito grande, de reverter o mal-estar, de reverter as questões que nos incomodam, as questões que nos atrapalham, na direção de construir uma cidade melhor para todos. Raquel, muito obrigado. Alex, obrigadíssimo. Obrigado a vocês pelas ótimas perguntas. Obrigado. Nos vemos daqui a um mês, pessoal. Por favor, voltem, compartilhem o vídeo desse evento. Vai estar no YouTube até sexta-feira. Muito obrigado e até a próxima.